Vamos discorrer agora sobre as eliminações 1-2, ou também chamadas eliminações beta. As eliminações são reações que envolvem a retirada de uma molécula de outra molécula, de um reagente, né? Então, essas aqui são as possibilidades de eliminação. Então, nesse caso, eliminações que envolvem perda de hidrogênio, então a gente pode ter uma eliminação de hidrogênio do próprio carbono portando o grupo de saída, isso é chamado de alfa-eliminação, e nesse caso se gera uma espécie de alta energia chamada carbeno. Temos também a chamada beta-eliminação, em que o hidrogênio que é eliminado, ele se localiza vizinho ao carbono portando o grupo de saída. Então essa aqui é a classe de reações de eliminação que a gente vai tratar, são reações bastante importantes. E há também a chamada gama-eliminação, em que essa ionização, essa retirada de hidrogênio se dá ao carbono a 3 carbonos de distância do carbono portando o grupo de saída. Nesse caso aqui o que a gente tem seria uma ciclização do tipo SN2, né? Nesse caso você teria que ter uma ionização, né, completa desse carbono para você ter uma espécie nucleofílica. Então observa que em termos de definição a gente fala de remoção de uma molécula a partir de outra molécula do reagente, né? Naturalmente esses elementos que são eliminados não saem na forma de molécula, né? Então o resultado final é como se houvesse realmente, nesse caso aqui, por exemplo, a saída de HX, mas não sai, obviamente, como HX, como vocês já conhecem. Então, aqui alguns casos, existem exemplos aqui que vocês devem reconhecer do ensino de graduação. Então a gente pode, nesse caso aqui, a gente está mostrando diversas a chamada desidrohalogenações, né? Eliminações 1, 2 envolvendo desidrohalogenações. Então, como nesse caso aqui, que você trata com metanol e você tem essa mistura de alenos aqui, além do produto de substituição do aleto por metoxila da base, né? Então aqui seria uma reação de SN2. Um outro caso aqui, que em vez de uma espécie de uma base aniônica, a gente pode usar essas bases aminas terciárias, né? Que são, por exemplo, nesse caso aqui o DBU, mas poderia ser também o DBN, são bases fortes orgânicas e, de certa forma, impedidas também. Aqui tem toda uma questão que precisaria ser comentada, a gente vai tratar ao longo dessa aula, que é a questão, por exemplo, da regioquímica, que a gente viu aqui, né? Você tem mais do produto, nesse caso tem uma questão, inclusive, estereoquímica, uma questão também de regioquímica, né? E aqui uma terceira desidrohalogenação envolvendo uma base fraca, um acetoxe de sódio, formando então essa olefina conjugada com uma acetona. Essas eliminações 1, 2 podem envolver, em vez de desidrohalogenação, desidrosulfonação. Então aqui a gente tem um sulfonato, né? Aqui um tosilato, e também com a base iônica, um alcóxido, gera esse produto aqui, que é um fenilestireno. Esses casos aqui são interessantes, que são as desproporções dos hidróxidos de amônio, né? Com calor, essas espécies elas eliminam formando olefinas. Esses exemplos aqui eles têm relevância mecanística, né? Como a gente vai mostrar mais adiante. A gente mostra aqui que ela tem uma regioseletividade interessante, né? A gente vai falar mais sobre isso adiante. Quanto aos mecanismos, a gente
três mecanismos marcados. Um seria o E2, que é o mecanismo sincrônico, é o chamado também concertado, e que você tem que é uma reação de uma etapa única, passa por um estágio de transição bastante organizado, normalmente antiperiplanar, gerando então olefina. Num extremo do mecanismo, a gente poderia ter o mecanismo E1, em que você tem primeiro a ionização, seguida de desprotonação, né? Portanto, neutralização do carbocátion gerado num processo então de duas etapas. E poderia ter também, no outro extremo, um mecanismo chamado E1CB, em que se forma a base conjugada do substrato e essa carga gerada força a saída do grupo de saída. Então, um processo de duas etapas com uma ionização, a gente poderia chamar inversa em relação a isso aqui. A gente pode considerar que o mecanismo E2, nesse caso, ele seria um mecanismo intermediário entre os dois casos, né? Entre esses dois casos aqui. Quanto ao mecanismo E1CB, CB de base conjugada, né? Você tem uma questão aqui quanto à comparação entre as velocidades das etapas. Então, como eu falei, as reações, o mecanismo E1CB passa por uma ionização inicial e esse íon, a base conjugada do substrato, esse ânion, força a saída do grupo de saída. E aqui tem uma questão de como é que está a relação entre essas duas velocidades. Então, você pode ter dois tipos de reações, um CB, uma que a gente pode chamar um CB reversível em relação a essa primeira etapa, e que a gente tem que essas etapas de desprotonação e reprotonação, elas são mais velozes do que a segunda etapa. E você pode ter, esse seria um processo reversível. E falando de reversibilidade especificamente em relação à primeira etapa. E você pode ter também um processo irreversível, em que a velocidade aqui é bem mais baixa do que esse aqui, do que na etapa efetivamente de saída do grupo de saída. A gente pode considerar que essas reações, você tem um contínuo mecanismo, né? Como eu já meio que sugeri anteriormente, né? Então, em que os limites seriam os mecanismos E1CB, o mecanismo E2 seria um mecanismo intermediário, e entre esses três mecanismos teriam os mecanismos, por exemplo, como um mecanismo E2, mas parecido com E1CB, e um mecanismo E2 parecido com E1. Então, o mecanismo que a gente chamaria em inglês E1CB-like, E2 tipo E1CB em português, tipo E1. Né? E o que diferencia entre eles é o quão avançada está a quebra de uma das ligações, ou a ligação CH ou a ligação C grupo de saída. Então, como está dito aqui, né, que você teria então essa possibilidade de ter esses mecanismos, algo entre esses mecanismos limite aqui, um E2 híbrida, né, com mais caráter E1CB, com mais caráter E1. Então, olhando uma reação mais simples, que seria uma eliminação, dois tipos possíveis de eliminação, por exemplo, de uma molécula, de um substrato que é pouco funcionalizado, então é um substrato não ativado para esse tipo de reações aqui. Então a gente poderia ter essas duas possibilidades, né? Primeiro é uma reação do tipo E1, né? E a do tipo E1CB, primeiro ionizando, perda de próton, né? Gerando uma carga negativa, então essa força iônica permitiria a saída do grupo de saída, né? A gente poderia representar a relação entre esses dois mecanismos através de um gráfico desse tipo aqui bidimensional, em que você teria duas possibilidades, né? Primeiro, esse aqui, seguindo então a clivagem avançada do grupo de saída do carbono, da desprotonação do carbono beta, seguida de eliminação. Então teria esse
esse percurso aqui, percurso reacional. E um outro totalmente diferente, que você tem primeiro a ionização, seguida então de desprotonação, né? Esse substrato aqui é um substrato pouco ativado, então a gente pode dizer que o preferencial seria o caminho intermediário aqui, que é o mecanismo E2, em que você tem a quebra da ligação CH avançando concomitantemente a saída do grupo de saída, né? Então, se a gente colocar uma terceira dimensão, que seria a dimensão energética, a gente, nesse caso aqui, um substrato pouco ativado, a gente veria que o percurso principal seria esse aqui, não ser o percurso intermediário, que seria justamente o de menor energia por conta dessa inexistência de ativação, tanto a formação do carbocátion quanto a formação da base conjugada dele, indo então para um mecanismo E1CP, né? Então você teria essa possibilidade aqui. Os outros mecanismos seriam mecanismos de energia bem mais alta, então a tendência é o sistema reacional seguir, né, o caminho de menor energia. Então, como eu falei, né, esse substrato mais simples aqui é mais para a gente ter um padrão, né, um substrato em que nada disso é possível. Então você teria aqui que o melhor caminho reacional seria esse intermediário aqui, E2, né? É claro que mudanças no padrão, eles podem desviar, de certa forma, o mecanismo para um lado ou para o outro, né? Tendo então mecanismos intermediários, híbridos, como a gente falou na outra. Então, caminhos híbridos, eles iriam, né? A gente vai mostrar mais adiante, eles iriam ou por aqui, no mecanismo com uma ligação, uma clivagem da ligação de desprotonação, ligação CH, né, beta, mais avançada em relação à saída do grupo de saída, e aqui é o contrário, uma ionização mais avançada. Então poderia, né, dependendo do padrão de substituição, essas duas áreas aqui do gráfico ter uma diminuição bastante grande de energia em relação a esse aqui. E seriam então os caminhos preferenciais. Então, uma outra maneira de representar isso que eu falei é isso aqui, olha, né? Isso aqui, dependendo do que nós temos de padrão, né? Por exemplo, um padrão em que você tem um grupo de saída pior, né? A tendência é essa reação ela precisar de um aumento de carga bastante considerável no carbono beta, que tem que perder próton. Então você teria uma clivagem da ligação CH mais avançada em relação a saída do grupo de saída. Então ele teria, de certa forma, um mecanismo desse tipo, com um grupo de saída pior, ele não seria um E1CP, mas ele teria caráter de E1CB. E a mesma coisa se a gente tem, por exemplo, um grupo de saída muito bom num substrato ionizado, a tendência é o quê? Você ter uma clivagem da ligação carbono do grupo de saída, né? Essa clivagem ser mais adiantada em relação a essa parte aqui do processo, que seria a saída do grupo de saída. Então você vê que ele avança mais essa clivagem do que, né, a clivagem do líquido CH. Né? Aqui eu falei por exemplo, um grupo de saída muito bom, ele tende a favorecer uma ionização e também a presença de um meio ionizante. O que é mais? Né? Além disso, precisaria o quê? De ter um efeito estabilizador do carbocátion, né? Então isso, por exemplo, voltando aqui, não valeria, né? Não valeria para esse caso aqui, já que aqui não tem um grupo, um estabilizador de um carbocátion. O carbocátion primário, nós sabemos, é um carbocátion bastante instável. Então aqui só alguns, eu vou passar essa literatura para vocês. Então estou me baseando muito, né, no Carey, né, nessa parte da matéria, que ele faz uma organização de dados muito, muito boa. Então aqui a gente tem vários exemplos dos diversos, né, os mecanismos limite, né, terminar, né, os limites, e o intermediário, que seria o E2, e aqui a diferenciação de dois tipos de
reações E1CB, né? Então, com as várias evidências, né? Então, por exemplo, no mecanismo E1, a gente teria esse caso aqui, em que a gente tem uma cinética de primeira ordem, né? De eliminação. Você tem que relações lineares, elas apontam para um caráter carbocatiônico, né? Uma dependência forte do grupo de saída. Então aqui, por exemplo, a gente tem que, nesse caso aqui, a gente tem essa relação da velocidade em relação ao, ao solvente, mostrando que o caráter ionizante ele acelera a reação. Então, por exemplo, aqui a comparação de metanol com hexano. Mesmo os solventes apróticos, mais polares, eles são bem melhores do que o hexano. Aqui a gente vê, né? Aqui tem uma velocidade comparável ao metanol, com o DMSO, e aqui um pouco mais lenta em acetonitrila, mas ainda bem considerável em relação a um solvente apolar. Mecanismo E2, né? Como esperado. Mecanismo marcadamente E2, ele teria uma cinética biomolecular, né? E aí tem essa relação do efeito do grupo de saída, como esperado, né? Tem um efeito isotópico, né? Em relação à ligação CH, né? Na verdade, efeito isotópico, né? Tanto para a ligação CH quanto para o grupo de saída, né? E efeito isotópico nos dois carbonos, alfa e beta, né? Como esperado, porque é uma reação que você tem uma sincronia, né? Então os dois carbonos são importantes, né? Eles são a mudança de geometria ela se dá ao mesmo tempo praticamente de forma sincrônica nos dois. Então você tem efeito isotópico pelo menos secundário em um deles, né? Então aqui alguns exemplos, né? Nesse caso aqui com um sal de amônio como um grupo de saída, então você vai ter um grupo, essa porção sai neutra, né? Porque está positivo aqui. Então você vê aqui que você tem efeito isotópico de carbono, né? Carbono 12, carbono 14, né? Em ambos os carbonos envolvidos, né? Tanto o que vai ser desidrogenado quanto o que perde o grupo de saída. Aqui, como esperado, né? Mesma coisa. KHKD relacionado a essa ligação CH também tem um efeito isotópico também do grupo de saída. Isso prova de que ela não é uma saída avançada em relação à clivagem da ligação CH. Né? E quanto às ligações, às reações E1CB, né? Você tem uma cinética de segunda ordem, né? Já que a desprotonação, né? Apesar de ser E1, né? Ela acaba sendo uma cinética de segunda ordem, que é interessante. E quando é reversível, você observa uma troca da ligação do hidrogênio da ligação beta, né, com solvente prótico, né, e relações do tipo Hammett indicariam a formação de carga, né, no estado de transição. Né. Então aqui alguns exemplos dados. Né. Aqui uma coisa mais genérica, aqui os dados. Né. Aqui interessante, ele muda de um irreversível para reversível dependendo se isso aqui passa para um grupo eletrodoador, né? Então, nesse caso, a etapa de ionização ela passa a ser bem mais rápida do que a etapa de eliminação. Isso que está dizendo aqui, né? Considerando aquilo que a gente discutiu anteriormente. Né? Esse aqui também é interessante, que é um irreversível, né? É um MOCB reversível. Isso aqui tem a ver com esse carbono aqui que é bastante ácido por conta da presença desse piridínio que ativa a carga negativa formada.
Então você tem um equilíbrio, né, rápido de desprotonação. Então a segunda etapa é a etapa mais lenta do que isso aqui. Isso é observado aqui nesse processo de 1CB irreversível, né? Como falado anteriormente, né, nesse tipo de mecanismo aqui, ele é favorecido se você tem grupo de saída piores, né? Por que isso é assim? Porque com grupo de saída piores é importante você ter uma formação de carga no carbono beta para poder realmente eliminar esse grupo de saída cada vez pior aqui. Relações de Hammett também parecida, vai ter que ter carga negativa, já que é 1CB. Aqui um caso interessante de reações que a princípio deveriam ser reações do tipo E2, reações do tipo E1CB, já que os ânions gerados aqui seriam ânions aromáticos, né? Nesse aqui um sistema indano, então seria bastante, e no entanto é uma reação do tipo E2, o que é curioso, né? Aqui os dados que indicam esse mecanismo plausível, né? Efeito isotópico, né? Elevado na ligação CH em relação à ligação, efeito isotópico cinético, né? Essa relação KH-KD, né? E também um efeito que é interessante, efeito isotópico do grupo de saída de cloro aqui, ó, cloro 35, cloro 37, né? Você observa o efeito isotópico, né? Esse conjunto de dados aqui indicam que você tem uma reação do tipo E2, né? E aqui o mesmo caso também. Isso aqui novamente se esperaria uma E1CB, no entanto ela normalmente é E2, a não ser quando o grupo aqui você tem um grupo de saída pior. Tá? Então grupos eletrodoadores, electro-releasing group, né, aqui, né? Então você tem uma mudança isso é observado por relações de Hammett aqui. Um aspecto importante também é a questão da regioquímica, né? Só voltando aqui um pouquinho, essa regioquímica. Então aqui a gente observa, né, diferenças de relação de formação de produtos aqui. O produto de Zaitsev, que é um produto mais, lembrando aí que vocês viram na graduação, a eliminação do hidrogênio, ela é do carbono mais substituído, né? Essa seria a regra de Zaitsev, e aqui do menos substituído. Então um produto seguindo a orientação de Hoffman, que produtos uma mistura isomérica aqui, respeitando a orientação de Zaitsev, né? E o que a gente observa é que grupos de saída piores, menos hábeis, por exemplo, fluoreto em relação ao iodeto, ele tende a formar o produto de Hoffman. Né? Ambos os casos aqui, tanto com uma base mais forte quanto uma base mais fraca, né? Outra tendência aqui é que bases mais fortes do tercibutox é uma base mais forte do que metanol, acompanhando as discussões que a gente viu anteriormente, né? Isso aqui tem um grupo mais eletrodoadores, então esse oxigênio ele é mais básico e ele aumenta a formação do produto terminal, né? Isso aqui tem a ver com os mecanismos envolvidos, né? Isso aqui, a formação desse produto, ele tem mais a ver com a formação de estados de transição. Você tem um mecanismo que seria um mecanismo do tipo E2, mas com caráter E1CB, tipo E1CB, né? Então, já com uma ligação CH mais avançada a clivagem dela do que a ligação carbono do grupo de saída, já que o grupo de saída aqui nesse caso é mais fraco, né?
Então você tende então a mais essa, né? E por que você tem aqui? Nós estamos falando aqui de reações desses derivados de iodeto, cloreto, fluoreto, 2 exílico, né? Então o grupo de saída está no carbono 2, né? Esse mecanismo E1CB ou E1CB tipo E1CB, né? Não dá para ser nesse caso aqui por causa da estrutura não estabilizadora, não dá para ser uma E1CB clássica, né? Com ionização prévia, etc. Então é do tipo E1CB com clivagem da ligação CH em relação à ligação carbono do grupo de saída do carbono vizinho, mais avançada do que aquela ligação do carbono de clivagem da ligação do carbono grupo de saída, né? Nesse caso aqui, carbono flúor, por exemplo, né? Então, por que esse mecanismo, a gente justifica essa reação por causa desse mecanismo? Porque os carbonos menos substituídos, né? Eles têm menos, estabilizam melhor carga negativa, né? Porque tem menos grupos eletrodoros, menos substituintes de carbono. Então essa é a ideia, né? E bases mais fortes, elas tendem também a favorecer isso, porque bases mais fortes vão provocar o que? Uma clivagem mais rápida da ligação CH em relação ao grupo de saída, ou seja, vai avançar mais, né, o processo de desprotonação. Né? Voltando atrás, a gente está falando disso aqui, né? A gente está falando que, né, grupo de saída ruim, ele tende em relação ao mecanismo E2, que seria um mecanismo intermediário aqui, ele teria um mecanismo assim, com a progressão da clivagem da ligação CH mais avançada do que a clivagem da ligação CX. Temos um aspecto também importante que continuando esse aspecto da regioquímica, né? Aqui, por exemplo, uma base mais impedida, ela vai favorecer o mecanismo, a formação do produto de Hoffmann. Então, vai seguir a orientação de Hoffmann, né? Então, aqui a gente vê claramente isso, né? Uma base aqui, olha, um tricíclico alcox, né? Dá mais produto aqui. Em relação a esse aqui, que dá mais produto, né? E isso aqui já é esperado, né? Porque é mais fácil acessar hidrogênios mais externos da estrutura, então vai favorecer essa orientação. Isso aqui fica muito claro nessa na base derivada da tetrametil 2,2,6,6 tetrametil piperidina, né, LITMP, em que a gente vê claramente um favorecimento do produto de Hoffmann aqui nesse caso, né, em relação ao produto de Zaitsev. Reiterando, né, o que a gente falou, então, por exemplo, aqui a orientação em relação então, o grupo de saída ele tem um papel importante. Então, por exemplo, sais de amônio, não, essa aqui, na verdade, são as reações típicas onde foi caracterizada a orientação, inicialmente a orientação de Hoffmann, né? Então, são desproporções de hidróxidos de amônio. A gente vê claramente mais o produto de Hoffmann aqui. Então, esse grupo de saída menos piores, por exemplo, do que o iodeto, eles tendem a dar mais produto de Hoffmann. Isso indica um mecanismo mais do tipo E1CB. Né? Então, seria um E2 com caráter do tipo E1CB. Né? Então, por que o grupo, né, esses substratos, eles
eles favorecem ainda mais, né, a presença desse grupo de saída, né, catiônicos. Eles têm um efeito indutivo que favorece essa clivagem da ligação CH de protonação, induzindo o mecanismo a ter um caráter mais do tipo E1CB, né, por efeito indutivo. Falando um pouco da estereoquímica, então aqui você tem duas possibilidades, uma eliminação sim e a eliminação anti. Vocês aprenderam lá que essa aqui em tese seria um processo mais favorecido por causa dessa conformação local, uma conformação local anti em vez de uma conformação local eclipsada, né? Sinclinal aqui. Então, em princípio, esse caminho aqui ele é favorecido, mas esse aqui, estereoeletronicamente, ele tem um problema de tensão torsional, mas estereoeletronicamente seria favorecido, né? Aqui, um dado experimental com dois substratos de asteres isoméricos, a gente vê que essa reação ela é uma reação estéreo específica. Cada diastereisômero gera um diastereisômero específico. Uma olefina é uma geometria específica da olefina, né? E esses dados aqui indicam, né, que essa reação se deu envolvendo uma eliminação do tipo anti, que normalmente é o caso, né? Aqui, mostrando uma tendência dessa competição, formação de produto sim, de ocorrência de eliminação sim e eliminação anti, né? Então a gente vê que tem uma relação, por exemplo, de grupos de saída piores, eles tendem principalmente insolvente apolar, ele tende a formar mais, ele passar pela eliminação sim. Insolvente polar, o mesmo grupo dá mais então, na verdade, de modo geral, isso é mais dependente do grupo de saída, né? Você tem uma maior proporção de sim e eliminação, que é o que está apontado aqui, tá? Aqui, tanto para o E, a relação, né, de concentração tanto do E quanto do produto Z, no caso do sistema 5-decílico, com esses derivados aqui, cloreto, tosilato e tetrametilamônio. E esses dados eles são obtidos usando esse tipo de substrato deuterado aqui, onde você pode observar, como você tem a marcação isotópica, a gente pode observar o que está acontecendo, se é anti ou sim para cada caso aqui, para cada diastereisômero, né? Então, se for, por exemplo, uma eliminação anti, você vai ter o que? A eliminação do deutério aqui, né? Tendo esse produto aqui, né? E se for sim, né? Outro tipo de formação de produto aqui. Aqui, na verdade, né, você pode ter, no caso do sim aqui, claro, porque ele pode eliminar tanto o deutério quanto o hidrogênio, e você veria, né, especificamente o produto formado e teria uma composição diferente se você tem um estado de transição sim ou anti. Com isso, você tem esses dados aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que quando o solvente é polar, né, esse aumento da eliminação sim, ele é maior com o grupo de saída pior, né, menos hábil, né. Insolvente apolar, ele de modo geral tende a favorecer, você tem grandes porcentagens aqui, olha, em relação, né, ao DMSO, você tem um aumento bastante considerável, né? Claro, com pico no pior grupo de saída, já de eliminações do tipo sim, né? DMSO não, DMSO a gente só no pior grupo aqui.
Aqui né, um dado adicional, né, e em que aqui é muito interessante porque a variação de substrato, de um substrato 2-butil para um 4-quitil, você tem uma mudança muito grande de comportamento, né? Favorecendo bastante, né, nessas condições aqui, com um grupo de saída ruim em relação a brometo e tosilato, né? Você tem aqui você tem um aumento, né? Mesmo com grupo com um solvente ionizante, mais polar, né? Você tem uma proporção grande de eliminação do tipo SIN, né? Simplesmente principalmente aqui, mudança da cadeia, né? Mesmo solvente, mesma base e uma mudança aqui, uma discrepância, né? Uma divergência bastante grande aqui, né? E aqui, ó, grupo de saída, substrato 5-decílico também, né? Com um grupo de saída, grupo de saída ruim, e a gente vê o que? Um aumento, né, em relação aos outros aqui, olha, aos outros cloreto, né? Esse aqui é grupo de saída fluoreto num solvente apolar. Isso aqui favorece, né? Já num solvente polar, você tem uma inversão disso aqui, né? E aí obtém-se o quê? A eliminação esperada, que é a anti, né? Então, tendências bastante interessantes aqui. Depois a gente vai explicar o porquê, o que tem a ver essa questão da polaridade, né? Polaridade do solvente, né? Por que um solvente apolar ele tende a favorecer isso aqui. Ainda sobre a estereoquímica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que em substratos com fechadura conformacional, o grupo tercibutila, que fixa essa estrutura de modo a que esse grupo fique equatorial, para impedir as interações 1,3 diaxiais, já conhecidas de vocês, né? A gente observa que esse substrato aqui ele tem uma velocidade bem superior, né? Umas 500 vezes mais rápido do que esse aqui, né? A reação do tipo E2, né? Isso é uma reação com isso aqui como base, né? E isso, por que essa diferença grande de velocidade? É porque só esse diastereisômero cis é capaz de colocar o grupo de saída de tal forma que ele possa ser eliminado numa conformação cadeira com eliminação do tipo anti, né? Mas interessante que já num sistema homólogo, né? Não seria homólogo, mas assim, num outro tipo de substrato ciclobutílico, a gente tem 90% de eliminação sim, né? Isso tem a ver com a impossibilidade de se fazer eliminação antes por causa da tensão angular nesse caso, né? Já o sistema mais flexível, que é o sistema ciclopentílico, você tem já um aumento da eliminação do tipo sim, né? Aqui cabe dizer que a eliminação sim, nesse caso, por isso que isso aqui é tão desfavorável. A eliminação sim seria desfavorável por causa de uma questão estereoeletrônica, por causa dos ângulos da ligação CH em relação à ligação X, né? Você tem uma conformação local aqui, gauche, né? Mais dados aqui, né? Eliminações usando fluoreto como base, a gente observa que as eliminações anti, né, em relação às SIM, elas são as eliminações anti, elas são favorecidas com a diferença normalmente na média de perto de 13 quilocalorias por mol, né? As eliminações anti são normalmente isso aqui dados de cálculo, né? Aqui só também dados de cálculo, né? Por sistema ciclopentílico, sistema cicloquisílico.
No sistema ciclopentílico, né, que é um sistema mais flexível, tanto as duas eliminações, tanto anti quanto sim, elas são favorecidas, né, com um favorecimento maior da anti, né, tem uma diferença grande aqui, mas ambas são favorecidas pela energia aqui, né. Interessante aqui no caso da eliminação sim, a gente tem um ângulo de torção aqui de 30 graus mais ou menos. Isso foi observado naqueles dados anteriores aqui, já tinha observado isso, né? Então não necessariamente você precisa ter uma coplanaridade, uma periplanaridade, né? Você pode ter um pequeno ângulo aqui e a reação ainda ser favorecida, né? A diferença grande aqui favorecendo o anti é porque, claro que a coplanaridade ela diminui a energia, né? Mas não impede, né? Como mostrado aqui, você tem, né, pelo cálculo ainda uma eliminação favorável. Já no sistema mais rígido conformacionalmente, que é o sistema exílico, né? Você tem que só a anti é favorecida, né? Assim seria desfavorável aqui, olha. Tem uma diferença grande de energia aqui. Isso aqui é endotérmica, né? Essa diferença das eliminações, sim, em solventes apolares, né? Isso é justificado, se usa essa hipótese aqui, né? Então, quando você tem um sistema polar, você tem um par, a base é um par iônico ali, e aí, no caso, a eliminação sim, ela teria uma cooperatividade aqui de efeitos, né? O contracátion da base ainda também interagindo aqui, favorecendo a saída do grupo de saída. Quando você troca, por exemplo, por um solvente DMSO, isso aqui é desfeito, então você não tem sistema cooperativo, então tende-se de modo geral, né, principalmente com bons grupos de saída, você tende a formar uma mais eliminação do tipo anti, né? Então isso aqui está explicado aqui. Solventes também, o uso de aditivos, por exemplo, éteres de coroa que complexam sódio, potássio, né? E a gente faria essa interação aqui, também tende a favorecer a eliminação anti, né? E bases mais fortes tendem a favorecer a eliminação sim, né? Aqui um caso, uns dados interessantes, né, que esse tipo de substrato aqui, ah, com um dos carbonos de substituído aqui, a gente vê uma tendência que com o aumento do impedimento espacial, ele tende a favorecer mais a eliminação do tipo sim em relação à eliminação do tipo anti, né? Então você vê que caindo aqui a demanda estérica, grupos menores, você vai favorecendo o anti, né? E aqui observar que a gente está com um grupo de saída considerado ruim, né? Ele é bastante estável, esse sal de amônio, né? Então, a justificativa para isso é que você teria no caso da eliminação do tipo anti, impedimento espacial grande aqui, olha, por causa dessa interação entre substituintes aqui nos dois carbonos com o grupo de saída, né? Isso tende a desfavorecer a anti nesses casos, né? Quando esse grupo aqui são mais volumosos, né? E isso não é observado na eliminação do tipo sim, isso diminuiria um pouco, mesmo com a questão torsional, mas observa que não se advoga aqui uma eliminação não periplanar, né? Então tem um ângulo torsional aqui, né? Provavelmente próximo aí de 30 graus, né? Então é possível eliminar dessa forma sem coplanaridade perfeita, que seria, na verdade, a menor energia, mas tem outras questões aqui, né? A coplanaridade numa eliminação sim envolveria o quê? Tensão torsional, né? Aqui uma análise sobre a... Deixa eu só voltar
Tá aqui uma competição de formação de produto E ou produto Z, né? Aletos normalmente formam produtos E, né? São os mais estáveis, né? Você projeta isso aqui para longe disso aqui, né? Então, agora grupos piores, por exemplo, sulfonatos são piores do que o cloreto, né? Você tem uma tendência de aumentar a proporção do produto do estereosômero Z em relação ao esperado majoritário E, né? Isso aqui não há uma justificativa muito boa de porquê disso aqui, né? Podemos ter também eliminações, né? Por processos catiônicos, tipo E1, né? Então, é o caso das desidratações de álcool, então há álcools submetidos a ácido, você pode ter, né, a ativação da hidroxila, formando um potencial grupo de saída, né? A água, né? Que gera o carbocátion, que por sua vez pode inclusive, né, ter rearranjo formando o produto, né, que seria do tipo E1 com rearranjo aqui, né? Isso é possível dependendo do que você tem aqui na estrutura, né? E isso ocorre visando, né, o aumento da estabilização aqui, né? Aqui um caso interessante, né? Se observa vários dados da literatura, mostra que essa primeira etapa aqui ela pode ser reversível. Então, você tem uma eliminação de água que pode ter, então, você está aqui ocorrendo um processo de reversível, né? Aqui um dado interessante mostrando que você tem aqui um efeito isotópico, né, no carbono beta, né? E isso indica uma eliminação com caráter mais do tipo E2. Então isso aqui a gente pode estar falando de uma eliminação do tipo E1, né? Tipo E1, um E2 mais para o tipo E1 intermediário, né? Já que, né, se fosse uma E1 pura, você não teria isso aqui, né? Já que a etapa lenta é a saída do grupo de saída, a etapa de eliminação de hidrogênio seria na rápida, você não veria esse efeito isotópico cinético aqui. A gente pode ter eliminações não envolvendo desprotonação. Então aqui tem bastante coisa da literatura, né? Não vamos poder ver tudo. Então esse aqui, por exemplo, é um processo de desalogenação, né? Então, por exemplo, um dibrometo terminal, se eu tratar ele com iodo, você pode ter uma eliminação de Br2, né? O dado mostra aqui, pela marcação, né, isotópica, que essa eliminação foi o quê? Né? Uma eliminação do tipo anti, foram eliminados os brometos marcados. Tá? E isso aqui é uma interpretação, né? Isso aqui sugere a formação de uma ponte, um tipo bromônio, né? Que então sofre então a eliminação, né? Então o bromônio leva aqui a eliminação de um dos bromos e depois uma desproporcionação gerando olefina, né? Aqui mostrando que o processo é estéreo específico, né? Num sistema não acíclico, né? Então, cada diastereosômero dá um produto estereosômico da olefina, né? Olefina estereoisomérica.
Aqui dados correlatos, né? Nesse caso aqui já é um processo catiônico. Então, quando silil álcoois, né, são tratados, isso aqui se trata de uma reação nesses casos específicos seria uma protodesililação, né, que está dentro de uma classe maior, que seria as protodemetalações, né? E processo aqui estéreo controlado, né? Novamente, a eliminação se dá por eliminação sim, né? Aqui é uma destanilação, né? Destanilação, tá? Também um processo anticontrolado antes, né? E aqui uma justificativa, né? Você pode ter duas possibilidades, né? O porquê do controle, ou você tem uma interação, uma ativação simplesmente de transferência de carga da ligação mais lábil, né? E aí você controla a gente controla a clivagem, né? Né? Muito provavelmente a formação de algo semelhante ao que a gente mostrou anteriormente aqui, em processo diferente, né? Seria a formação de uma ponte, né? Que com metal aqui, isso explicaria mais facilmente, né? O controle, né? Na eliminação. Aqui só uma ordem, né? Você vê, por exemplo, que o organo mercurial ele é muito mais veloz, por exemplo, dá 10 a 11 mais rápido em relação a uma eliminação de álcool normal, como a gente mostrou lá no início, né? Isso aqui. Então, quando você tem no carbono vizinho um metal, né? Silício, mercúrio, estanho, você tem uma aceleração da reação, né? Isso se deve a esse tipo de efeito eletrônico aqui, né? Então tem essa ordem aqui, o mercurial melhor que organo chumbo, que organo estanho, que organo silício, o pior de todos seria isso aqui, né? Em relação ao organo, por exemplo, ao organo silício, o organo mercurial, ele é 1 milhão de vezes mais rápido, né? Então a gente vê que tem um efeito aqui importante, né? O tipo de metal usado, né? Outro processo aqui de eliminação, né? Seria dos compostos aliometálicos, por exemplo, aqui silano, né? Poderia ser estanho também. Então aqui a reação desses dois aqui, cloreto de titânio, que é um ácido de Lewis, ele gera um cátion que pode então, né? Dessa forma aqui atacar, ó, né? Gerando então um produto aqui de eliminação, olha, eliminação nesse caso aqui seria do silício, né? Normalmente processo concertado, né? Tá? Como mostra aqui. Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula.